Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Empreendedoras à Mesa. E hoje a gente tem a honra de receber aqui a Flávia Fantin. A Flávia está à frente do Costa Assados e do Maracutala, né? São duas empresas que ficam em Itajaí. A gente já se conhece de um tempinho atrás. A Flávia foi nossa cliente, né, de consultoria. E hoje ela veio contar para a gente um pouquinho da história dela de empreendedorismo aí à frente de um negócio gastronômico e à frente de uma fábrica, né? Sim, Maracutala hoje ela distribui produtos aí do ramo gastronômico, supermercado, enfim. E tem uma história muito legal, gente, de superação, de empresas familiares que foram crescendo, tomando proporção, como que a gestão foi entrando dentro desses processos e como que eles olham para isso hoje em forte expansão. Seja bem-vinda, Flávia. obrigada, bom dia. Ouvindo o teu comentário, vai passando toda a história novamente na cabeça, e realmente é uma história de superação, porque eu trabalho há muitos anos no mercado e sempre fui do mundo corporativo, nunca tive a intenção de empreender. E quando eu conheci o Andro, que é o meu marido, que é proprietário das duas empresas, eu vi a necessidade de ter que escolher entre um ou outro, né? Continuar no mundo corporativo ou auxiliá-lo com os dois CNPJs. Foi bem difícil a decisão, porque você vir de empresas. Eu sempre trabalhei em multinacional, e aí você já vê empresas que são formadas, que têm processos, que você chega e executa o que tu melhor sabe fazer. Mas sim, eu aceitei o desafio junto com ele, e em 2019 eu iniciei um processo no Costa Assados, que é uma casa de carnes em Itajaí, e na Maracutala, que é a indústria de bebidas. São dois desafios totalmente distintos e bem desafiadores. São dois. A gente começou a empreender em dois CNPJs que são segmentos totalmente diferentes, mas aceitei o desafio e acredito que hoje os desafios já são novos, né? Mas sim, começamos tanto o restaurante quanto a indústria do zero. Do zero, né? E vem muito de um processo familiar. Eles têm, assim, a gente que conhece um pouquinho mais de perto, muito uma visão empreendedora. Tu acha que é a terceira convidada nossa que senta aqui conta a mesma história, sabe? Ah, é? Que vem do mundo corporativo e aí conheceu o marido, ganhou um filho de presente, além do casamento, É, ganhou a empresa, eu no né? corporativo eu sempre digo que eu sempre tive muito a visão de dono, assim. Eu sempre tentei dar o meu melhor. Eu sempre gostei de estar em boas posições dentro das empresas que eu trabalhei. Mas nunca, jamais tinha pensado em empreender. Sempre cogitei estar evoluindo na minha carreira no corporativo, mas jamais eu pensava em empreender. Foi realmente assim uma virada de chave gigantesca. E o que eu vejo deles por empresa familiar, tanto o restaurante quanto a indústria, é que existiam ótimos comerciantes, que eu digo que tem uma grande diferença do empreendedor para o comerciante. E eles, o meu sogro, que foi a referência do meu marido para o negócio, é dono de bar há 30 anos, então ele era comerciante. Você ter essa virada de chave, de mostrar que é muito além do que vender, e você depende de processos e precisa implementar toda uma estrutura para que realmente tu empreenda, é bem difícil. E você vê assim que, é claro, ele vem muito do comerciante, de gostar de lidar com pessoas. A gente costuma muito falar aqui que o negócio gastronômico, ele nasce pelo amor de servir, na grande maioria das vezes, Exato. né? É uma coisa muito do coração, tipo, sei fazer a carne, daí eu fazia para um vizinho, que eu lembro da história. Aí o outro você começa a vender e aí o negócio vai saindo da portinha de esquina, virou. Mas nasce muito de um processo disso, da troca, do eu cozinho, eu gosto de cozinhar, eu vou te servir. Exato. E na grande maioria das vezes, as pessoas elas não se veem como empreendedoras nesse processo, elas veem muito como uma questão de carinho, de comerciante. E aí o comerciante tem aquela visão inicialmente de 30 anos atrás, que o dinheiro entra e sobra um pouquinho lá e o que sai tá tudo bem, Exatamente. porque era muito diferente, né? 30 anos Sim, atrás era tudo muito mais fácil, a concorrência era muito menor, a carga tributária era muito menor, a competitividade de conseguir funcionários era muito melhor, treinar essas pessoas era muito mais exatamente. fácil. As pessoas entravam e se aposentavam, né? Naquele mesmo lugar, trabalhando no mesmo bar. Teu sogro deve ter funcionários Sim, de quando ele começou. Hoje é muito diferente, né? Porque o mundo foi se transformando. E se você não se transforma, a empresa não cresce e ela acaba, mesmo que ela tenha um exato. ótimo produto, que você seja um excelente comerciante.
que é onde entra a gestão. E aí, conversando um pouquinho aqui com a Flávia, conhecendo, ela vem um pouco mais dessa história do pé no chão, de olhar para Sim, isso, de olhar sim, para processos, como que a gente vai crescer, de onde que vem o dinheiro para crescer. E isso é muito importante, né, Flávia? Costa, ele tem 10 anos, estava 10 comentando anos, aqui. 10 anos. Já atingiu grande maioridade aí dos negócios gastronômicos, mas teve um caminho também para Claro. acontecer. Conta pra gente aí um pouquinho dessa história de como é que foi do início, né? Qual que foi a trilha que vocês passaram e principalmente você como mulher vindo do ramo, né? De empresas, indústrias, entrando nesse processo gastronômico que a gente vê que Sim. majoritariamente masculino, vocês vinham de bar, que ainda mais, né? Homens coordenando. Como é que foi esse desafio? Como que é esse desafio ainda, né? Porque você continua à frente de gerenciar esse Sim. processo como um todo. O restaurante ele iniciou na necessidade do Andro de ter uma segunda renda. Então, ele trabalhava em uma determinada empresa e resolveu pegar uma máquina de frango emprestada do pai, que já assava frango no seu bar, e colocar na garagem de casa. Tudo começou assim. Eu conheci o Andro e o restaurante já com 5 anos de vida, mas ainda era pequeno, ainda o foco era o takeaway, né? Carnes assadas para retirada. Já existia uma evolução, já tinha outros cortes além do frango assado. É, e, e eu via a necessidade do Andro de, eu preciso expandir, mas sempre com muito receio do investimento talvez não dar certo, né? De tornar realmente aquele negócio que começou tão primário um restaurante. E ele tinha muito receio de perder a clientela, porque era um restaurante focado em takeaway, super simples, na garagem de casa ainda. Essa virada de chave poderia dar super certo ou super errado. Por 6 meses, desde que eu conheci ele, eu ouvi ele falando desse sonho, né, de evoluir o restaurante. Até que eu falei, a gente vai evoluir o restaurante. Então, vamos. Fomos atrás de um novo ponto e startamos o projeto com um arquiteto e engenheiro e começamos a obra. Isso foi 15 dias antes da pandemia. E aí veio a pandemia, nós continuamos a obra, porque a gente tinha o restaurante ainda de takeaway em paralelo. Ficamos 3 meses sem falar com o meu sogro, que nos chamava de louco. Mas em novembro daquele mesmo ano, a gente já estava com a obra finalizada e inauguramos um novo Costa Assados. Na ocasião, era um restaurante ainda focado no takeaway, mas logo já foi migrando e realmente hoje o nosso foco ele está no atendimento ao público ali. Nós temos ainda o takeaway, temos o nicho do delivery que veio da necessidade da pandemia e é um dos setores assim que a gente tem uma demanda extrema. Então eu tenho esse processo totalmente separado do restaurante. E aí começaram as necessidades, porque até ali tá tudo muito fácil, né? Você gosta de atender, você é totalmente comercial, você gosta de atender bem o público, você entende de gastronomia, é muito fácil. É É, você fazendo, você gerindo, você tem uma ou duas pessoas te auxiliando, então elas estão em total contato contigo diariamente, já sabem o que você quer, o que você busca, a tua necessidade tá ali no dia a dia. Então, com o novo restaurante, começaram mais pessoas a trabalhar conosco, mais colaboradores, aumentaram os processos, e aí vem a necessidade da busca de ajuda. Foi, inclusive, onde vocês entraram nos dando consultoria, porque quando você tem mais pessoas trabalhando contigo, você não consegue mais ver o todo. Os processos precisam ser mais engessados para que deem certo e para que você consiga ir para o estratégico realmente para que as coisas fluam. Então, nós buscamos inúmeras consultorias em várias áreas para que realmente um restaurante se tornasse uma empresa. que é, acho que a maior virada de chave de um modo Sim, geral, né? Vem muito, a gente costuma muito falar que negócios gastronômicos nascem do amor a servir, do processo de atendimento, e as pessoas, na grande maioria das vezes, elas não olham isso como uma empresa. É uma empresa.
Claro que tem aquela paixão, o propósito do porquê aquilo nasceu, isso é muito enraizado. Eu vejo que vocês Sim, têm isso muito, né? Você, o Andro, no coração, é para isso que a gente montou esse lugar, é assim que a gente quer atender, esse carinho que a gente quer colocar, essa acessibilidade que se quer ter. Toda vez que a gente ia falar de alguma mudança de processo, voltava essa questão, porque era o medo de perder aquela claro. identidade. A Foi essência, né? exato, foi por isso que a gente nasceu, né? Então, como que você une o porquê eu nasci, qual é o meu porquê, o propósito desse negócio, com algo que precisa ser rentável, que precisa fazer as pessoas crescerem, que precisa ser bem atendido, porque um bom atendimento também requer um investimento nosso por trás de várias coisas. E é um grande desafio, né, Flávia? Você não perder o seu porquê e tornar isso uma empresa. Então eu lembro que quando a gente começou a fazer esse processo, ia muito, não, dá um passinho aqui, aí Claro. faz, e depois a gente dá mais um passo aqui para fazer acontecer. Mas você vê que os clientes são muito fiéis, né? Muito, Então muito vocês mesmo. conquistaram uma clientela que estão com vocês há muito tempo. E eu vejo que vocês sempre se preocuparam com esse processo. Não, a gente não pode mudar tanto assim, senão a gente vai perder esse cliente aqui. Eu quero atender outro, mas eu não quero deixar de atender aquela Exato. pessoa que fez a gente ser quem a gente é hoje, né? Exatamente. Hoje, a estrutura do Costa tem uma média de 35 colaboradores. A gente tenta trabalhar muito a nossa missão para toda a equipe, que é realmente levar prazer à mesa do nosso cliente, né? Então, a gente tenta passar isso para todos os colaboradores para que eles trabalhem com essa mesma essência, né? Eu estou cozinhando como se eu estivesse cozinhando dentro de casa, para minha família. Os meus clientes são a minha família, então a gente tem que levar o nosso melhor sempre para eles. Não é mais um almoço, mais um jantar. Não, é realmente. Nós vemos no dia a dia que são. Na sua grande maioria são famílias. Então, assim, ó, é proporcionar aquele momento de prazer para a família que está naquele momento de união, de reunião, né? Então, a gente tenta passar muito isso para a equipe. Porque quando a gente não está, as coisas têm que fluir da mesma maneira, com a mesma visão, né? Com a mesma missão de entrega. E eu acho que isso é a parte mais, de certa forma, importante de não se perder, Sim, certo? Porque costuma muito se dizer, a gente não vende comida, a gente vende experiência. A tua cultura, ela tá exato. enraizada do que aquela pessoa quer ir lá viver. Ela sabe que ela vai lá e vai comer uma boa carne, que tem um bom tempero, mas ela quer ser bem atendida. A Flávia estava comentando aqui que eles atendem muito um público que tem crianças. Sim, Então, para um pai, né, quem tem filho, você é bem acolhido onde tratam bem os seus filhos. Então, qual é a preocupação que eu tenho com isso? Já que o meu público é esse, né? E como não se perder nesse processo de crescimento aquilo que fez a gente nascer, aquilo que faz com que os meus clientes sejam fiéis e que vai fazer com que eu cresça levando a mesma essência. E bate em três tripés, né? Que são os sócios são pessoas, a tua equipe de atendimento é pessoas e os teus clientes são pessoas. exato. E é a parte que eu vejo que talvez seja de todo tipo de negócio, mas nesse que faz atendimento ao público mais complexa, de como você tá passando a cultura dessa empresa adiante o tempo todo. Como que vocês conseguiram fazer essa virada de chave, né, Flávia? Porque é isso, eram vocês dois com dois funcionários, daqui a pouco virou 35. Como não perder essa nossa Sim, essência? Não só no cozinhar, mas no atender. é muito difícil realmente. Para nós, como eu já falei anteriormente, era muito fácil. Aí eu tenho a receita desse prato, então eu faço já no olho, né? Então, vir toda essa consultoria, todo o processo de implementar ficha técnica, de todo mundo saber fazer o mesmo prato da mesma maneira, na mesma quantidade, que todos os meus clientes todos os dias comam a maionese com o mesmo tempero. A gente tinha muito enraizado de que só nós sabíamos o processo, só nós saberíamos atender. Para nós foi muito difícil esse amadurecimento de que dependemos dos colaboradores e vamos passar então tudo para eles e fazer com que eles trabalhem conforme a nossa essência. Mas hoje que está tudo estruturado, é muito fácil falar a respeito, mas foi bem difícil para nós. Foram uns 2 anos estruturando realmente a equipe para que as coisas acontecessem. E por ser um ambiente extremamente familiar, a gente tem esse zelo e esse cuidado de estar sempre por ali para ouvir o cliente,
né? A gente precisa de constante inovação, de estar reinventando cardápio, espaço, justamente porque eu preciso entender qual é a necessidade do meu cliente que está ali. Apesar de termos sempre novos clientes, 80% do meu público é o público fiel que eu encontro todos os finais de semana no Costa Assados. Então, é o cliente que tu chama pelo nome, que você sabe o que ele vai almoçar, que você sabe que a criança está esperando por um desenho na mesa, que a gente tem os desenhos com pintura, que está esperando o Andro levar um pirulito na mesa para ela. Então, assim, são detalhes, mas a gente já conhece, sabe? É a nossa família realmente. Vêm novos clientes, mas, em regra, todos que vêm, eles se fidelizam. E aí a gente vai criando esse vínculo e se aproximando muito mais. Não é só mais um cliente, não são apenas números. É a virada de chave da hospitalidade, Sim, né? De como essa pessoa volta todo final de semana, que o meu colaborador já chama pelo nome, que às vezes ele nem precisa pedir, você só. Ah, o mesmo de sempre? Porque é isso, aquela pessoa vem pra comer aquilo. Ele se sente em casa. com certeza, com certeza. E eu acho que isso, os costumam dizer que é o pagamento do coração, né? De É, entender, é, eu venci do ponto de vista de negócio, o cara que come aqui há 10 anos, ou que vem exato. aqui há 5 anos. Não, e como não perder essa essência de quem já vem, mas também como se reinventar o tempo todo. Porque o que acontece? Quem é fiel vai chegar num teto ali, você pode até vender um pouco mais para aquela pessoa que tá lá. Mas a empresa ela começa a estagnar quando você Exato. que era o desafio que você comentava com a gente agora. Como que eu vou expandir, né? Ou para uma segunda unidade, porque é isso, a casa já está estruturada, a minha cultura já está um pouco mais moldada, eu já tenho um pouco mais de padrão, então eu consigo crescer com um pouco mais de estabilidade. Mas eu ainda consigo, talvez, explorar um pouco mais desse ponto Claro. aqui. E aí, como que funciona hoje, Flávia, entender mercado? Tipo, ó, eu não tenho isso na concorrência, que era um pouco do que tu Uhum. comentava. Isso aqui a gente não tem também, tá ligado com o que a gente vende. Legal, vamos começar a reformatar cardápio, vamos começar a trazer uma música ao vivo para atender essas pessoas que não têm um domingo de meio-dia na região ou na própria cidade para fazer esse processo. É você que faz esse estudo? Como que é essa questão de evolução? Eu e o Andro, nessa questão, assim, é muito difícil, marido e mulher empreendendo junto, mas nessa questão a gente é muito parecido. Eu sempre fui uma pessoa muito criteriosa, muito detalhista, e o Andro apaixonado por gastronomia, então ele me fez entrar nesse mundo de cabeça. Conhecendo mais restaurantes, vendo. Um restaurante no seu todo e não simplesmente indo lá se alimentar. Então, hoje, nos poucos momentos que a gente tem vago, a gente sempre está em restaurantes, seja na nossa região, seja fora, mas sempre analisando o que a gente pode tirar de ideia daquele lugar para poder agregar no nosso. Eu lembro, são coisas simples, só que daí você está fazendo o teu trabalho e não consegue ver que tu pode melhorar com detalhes. Eu nunca vou me esquecer quando a gente já chegou no patamar de 30 colaboradores e não sabia como se comunicar com eles. Aí tem o segundo andar, tem o pessoal que está no delivery, eu preciso de uma informação, tu não sabe onde achar o colaborador. E um dia, almoçando num determinado restaurante, eu vi o pessoal com fone de ouvido. Eu falei, Andro, por que é que a gente não tem rádio? Que é tão simples. Então, hoje, a estrutura do restaurante trabalha super tranquila nesse sentido. Ah, precisou, todo mundo está ouvindo, está todo mundo na mesma página, a comunicação flui. Tu consegue ajustar os processos durante a operação sem que nenhum cliente perceba caso tenha acontecido algum erro, uma troca de prato, enfim, porque todo mundo consegue se comunicar no mesmo momento. Mas são detalhes tão simples que só realmente quando você para e você sai de trás do balcão e realmente está como cliente em um outro lugar, tu consegue ver. Em todo restaurante, sem exceção, eu entro sempre com a minha visão de dona, né? Então eu sou criteriosa para ver se tá limpo, se o banheiro tá organizado, se a mesa tá bem posta, porque é a minha visão já do meu. Então, assim, tu já entra mais criteriosa, mas tu consegue trazer muitas ideias. Eu acho que
é realmente isso. O simples é genial, porque às vezes você fica ali pensando em soluções mirabolantes de investimento, de treinamento, que o treinamento funciona bem, mas nesse caso era uma solução simples. O ponto, Simples. né? E ok, melhorou muito a comunicação, provavelmente deve ter aumentado a produtividade de vocês de Com uma forma certeza. muito grande, por quê? Porque tá aqui, eu não preciso descer lá do segundo andar, procurar com quem eu quero falar para resolver aquele processo. E é muito legal ter essa visão aberta, né, Flávia? Sim. Eu costumo muito dizer que às vezes o maior problema do próprio dono de restaurante é o ego que ele tem, dele achar que só o negócio dele é bom, que só ele que faz melhor. Então, cara, o teu concorrente, ele pode ser uma escola muito boa para Com você, certeza. porque você vai, mesmo que na concorrência, cara, aqui eu sou muito melhor que ele, mas aqui eu preciso melhorar. O que que ele tá fazendo de diferente para que eu melhore? Porque se o meu cliente tá dando uma nota 4,5 no meu negócio, e no dele tá dando 5, legal. Em 10 pontos eu sou melhor que ele, mas eu tenho que melhorar nos dois que eu não sou. E o ego e a soberba, às vezes, cegam as pessoas. Então, quando você fala, eu vou com visão de dono, eu vou com mente aberta pra aprender e ver o que, que tem de solução que eu posso trazer pro meu negócio e facilitar a minha vida, acho que muda muito a regra do jogo, né? Ah, com certeza. A gente tem inúmeros amigos que são donos de restaurante e a gente troca muita figurinha, porque são detalhes que às vezes a pessoa passa despercebido pelo outro, né? Então a gente dá ideias de negócio, de negociação com o fornecedor, assim como a gente recebe muita informação do que eles conseguiram. Então a gente troca muito realmente ideia para que seja bom para todo mundo, tem espaço para todo mundo no mercado. Eu acho que todo mundo tem o direito de estar se qualificando e evoluindo para o cliente. Perfeito. E desse tempo todo empreendendo, saindo muito da indústria, Flávia, quais que foram, né, os teus maiores desafios como mulher, né, à frente? Porque provavelmente você fala assim, o Andro fica muito no comercial, mas é você provável que lida com fornecedor, com compra, com obra, com negociação, com a parte mais burocrática do processo. E as pessoas estão muito acostumadas a verem homens Sim. fazendo isso. Conta pra gente aí quais foram os seus maiores desafios, como é que você lida com isso, como é que o processo foi acontecendo, como que você conquistou essa posição de respeito, porque a gente conquista, né, Sim. muito pelo processo de posição, pelo conhecimento que você tem. E hoje é um processo mais tranquilo do que quando você começou. Mas para que quem está assistindo a gente aqui está começando, entenda que é um caminho que tenha como ser trilhado, né? A gente consegue se impor e ser respeitada dentro desse processo. Claro, claro que sim. Tem colaboradores dentro do Costa Assados que são mais antigos do que a minha chegada no restaurante. Quando eu iniciei com eles no restaurante, nós não tínhamos caixa. Eu lembro, eu lembro. E então eu comecei a auxiliá-los nesse processo. E aí, cada vez trazendo mais ideias, mais inovação para dentro do restaurante. E isso cria um bloqueio com os colaboradores. Né? Ah, eu fazia dessa maneira e estava certo. Por que que agora eu tenho que mudar? Então, você trazer novas ideias e mostrar que, ok, você está saindo da zona de conforto nesse momento, mas note que é para uma evolução. Uma evolução não só como pessoa, mas como profissional e do CNPJ como um todo. Então, é para todo mundo evoluir. Então, eu trouxe muitas ideias, mas foi muito difícil, porque quando você vem com ideias e junto com ela as objeções, o colaborador ele dá um passo para trás. Eu não sei se eu quero. Então, é a parte mais difícil realmente, principalmente vindo de mulher. Eu tive uma dificuldade extrema com colaboradores homens no primeiro momento, porque eles eram os braços direitos do Andro, e aí chega uma mulher para mudar totalmente o processo. Então, até você passar essa segurança e mostrar que realmente são benefícios que você está implementando, é difícil e é pesado. Você ter que explicar os detalhes do porquê você está fazendo aquilo para que realmente eles se assegurem que eles podem executar. Sabe aquela questão do óbvio, assim, mas que Aham. você tem que estar dando seus exemplos sempre, porque senão eles não vão fazer. Porque era aquela história do meu patrão é o Andro, né? Então eu não vou acatar o que uma mulher fala, é muito difícil. Mas hoje já não é mais assim, Não, vai de se forma alguma. construindo, né? Eu acho que é muito um processo de você chegou no ambiente que já existia, que era predominantemente masculino, e você precisa conquistar essa confiança
E esse Sim, processo de algo que eu tô falando vai dar certo, vamos fazer juntos. Mas hoje, quando as pessoas já entram, elas já têm essa visão muito clara, né? A Flávia determina esse processo, ela cuida da gente nesse formato, o André tem, né, as atribuições dele lá. tu acaba criando, tem que criar obrigatoriamente um organograma, porque senão até os próprios colaboradores, nesse sentido, vão ficar perdidos. Então, tem que ter muito claro quem é a figura Andro dentro da empresa, quem é a figura Flávia, para qual dos dois eu me reporto em determinadas situações, porque senão vira um fardo para nós, como pessoas físicas, né? Para nós como marido e mulher. Vai começar uma guerra no relacionamento, se nós não tivermos pré-estabelecido com a equipe, quem é responsável pelo quê? Então, hoje é uma empresa gerida por nós dois, uma empresa que funciona de segunda a segunda, porque nós tivemos que implementar administrativo, o administrativo funciona durante a semana, a operação ela acontece de quinta a domingo, porém tem todo um processo para que a operação aconteça nesse período, né? Então, nós temos colaboradores que trabalham só no período de segunda a quinta, justamente para que tudo fique muito ajustado, mas sempre muito claro o que é determinado pelo André, o que é determinado pela Flávia nesse processo, porque senão vira uma briga de ego entre o casal. Exatamente. E você vê assim que na maioria dos locais, essa parte da estrutura organizacional, de ter clareza, não existe. As pessoas elas não Sim, conseguem desenhar. E aí o que acontece? O teu colaborador ele fica perdido. sim, E aí ele vai para quem? Para quem resolve mais ou para quem cede mais, certo? E aí começa a virar esse processo, principalmente quando você trabalha em família. exato. Ah, mas eu fui lá e perguntei para ele, tá, mas isso é comigo. Qual que é o papel? E aí é realmente um exercício, acho que de duas lideranças. Cara, isso aqui você tem que ver com a Flávia, ela que responde por esse Mas processo. foi muito difícil. É que não existe um processo desenhado, cheguei e vou fazer. Você precisa construir ele para que ele aconteça. A partir do momento que ele está construído, você vai. Porque senão é isso que você fala, vira uma guerra em casa. Quem Exato. empreende em família, marido e mulher principalmente, tem que conseguir separar, nunca vai separar Não, 100%, não, não não existe isso. consegue. Né? As pessoas falam, mas não tem como. Quando você tem uma empresa, você vai falar em casa de empresa, enfim. Mas é para que isso não comece a minar o relacionamento e virar uma briga de ego. Exato. Hoje a tua equipe já tem bastante clareza do quem responde por tal coisa, mas acho que deve existir ainda um. Hoje sim, sempre vai ter. Vai. Hoje é muito claro, mas foi um período muito difícil para nós, de nós cogitarmos, inclusive, cada um ficar em uma empresa. Né? Eu cogitei ficar só com a Maracutala e o Andro fazendo todo o processo de Costa Assados, até alguém nos auxiliar, dizer, não, gente, é um organograma, as funções de cada um, e abaixo de vocês, quem vai responder a quem. Mas falando hoje, com as coisas acontecendo, é muito simples. Mas a gente passou por um período extenso de frustração. Porque justamente como você falou, as pessoas aí elas vão sempre buscar o teu ponto fraco. Então, elas vão falar determinado assunto com quem elas sabem Que vai ser que vai ter a melhor resposta. Se não, com inúmeras pessoas, né? Hoje ela fala com o líder, então eu vou falar com o André, vou falar com a Flávia. Vou ver quem vai me dar a melhor resposta. Por isso tem que estar muito alinhado, sabe? Hoje a gente tem esse alinhamento com a equipe de liderança, não que a gente não queira tomar partido de todos os processos, mas não tem como você cuidar do todo de 35 pessoas. Então, tu começa a escalonar realmente o processo, os líderes trabalham com toda a equipe e a gente, por sua vez, todos os processos com os líderes, mas cada um dentro do que lhe compete, porque senão a gente acaba esperando e aí, no final do dia, a gente só dá feedback realmente do que aconteceu, do que é mais importante para a gente estar dividindo um com o outro. É se colocar num papel realmente estratégico, né, Flávia? Então, Exato. eu tô no estratégico, eu gerencio os líderes, deixo o gerente gerir, o gerente gere a equipe deles, claro que a comunicação sempre vai existir, né? Mas para que o nível de hierarquia e o processo fique mais simples, porque senão o que começa a acontecer? Vocês voltam para a operação. E Exato. quando você mergulha na operação, é difícil você sair e olhar do ponto de vista estratégico, certo? Porque você está mergulhado lá no processo. Exatamente. Então, você está mergulhado no processo, você não olha que tem um ponto aqui que facilitaria a tua vida com o rádio. Agora, quando você sai
e olha daqui, legal, ó, isso aqui eu posso levar lá para minha empresa porque isso vai funcionar. E Exato. funcionou, né? Tudo isso foi mudando pra gente em um momento onde a gente falou, a gente precisa de férias, mas a gente não pode pegar nenhum período de final de semana, porque o restaurante, ele não acontece sem a gente. A gente até viajou, ficou um sábado fora, foram só 6 dias, e a gente voltou Pegando fogo. decidido que as coisas tinham que mudar, os processos tinham que acontecer, porque a operação ela tem que seguir sem a gente. Foi difícil, claro, porque eu volto na história de que só nós sabíamos fazer e ninguém ia saber fazer como a gente. E hoje é gratificante a gente receber um cliente que o Andro chama para atender quando é retirada de carne, e o cliente, não, eu quero ser atendido pela pessoa ali, né? Pelo teu gerente, por exemplo. Então, assim, é gratificante saber que você conseguiu realmente passar a essência e que eles estão atendendo tão bem ou até melhor. Realmente você pode ficar no estratégico porque a equipe está fazendo o papel de forma efetiva. Eu costumo muito falar que o diretor, né, as pessoas, ela tem 2 papéis cruciais, certo? Olhar para estratégico, números, crescimento, enfim, e cuidar da equipe. Acabou, esse é o teu papel principal. Então, você cuidou de bons líderes que vão gerenciar, a empresa vai crescer. Até porque tu tem que se fazer necessário, ok, mas a empresa tem que andar Sim. sem você. Senão, como é que você cresce? Se daqui 1 ano você quer abrir um segundo, vocês têm 2 modelos de negócio, a gente vai falar um pouquinho sobre o Maracutala bem rapidinho, mas que tá numa expansão gigante também. E são 2 pessoas. Se você não treinar outras para fazer o negócio rodar, como é que você cresce? Não cresce. Exato, exatamente. Foi essa virada de chave que a gente teve que ter, justamente devido a Maracutala, que a gente sabe que está e vai nos demandar muito mais tempo e energia. Então eu preciso que o restaurante ele rode sozinho e que a gente esteja ali quando dá de estar e não uma obrigação. Eu ainda faço toda a análise de processos, a parte de números, tanto nas compras quanto nos pagamentos. Eu audito, digamos, Aham. mas com pessoas fazendo justamente para que uma semana eu não posso bater o olho para ver se está tudo ok, vai rodar mesmo assim. Mas é o teu papel, né? Sim, De certa forma, ter dentro da tua rotina, olhar como é que essa empresa está funcionando, porque depois que o mês vira, não adianta mais exato, você olhar para aqueles números, acabou, o mês já acabou. Então, semanalmente, opa, ligou um alerta aqui. Vai lá, abre o que aconteceu essa semana nesse processo aqui, que foi o que saiu fora da curva. exatamente. Vamos montar plano de ação e vamos resolver. Esses dias um cliente me abordou na entrada do restaurante e perguntou: o que você faz hoje dentro do restaurante? Falei, bem, na verdade eu não faço nada, eu disse para ele, porque hoje a gente tem pessoas em todos os setores, mas é que assim, você faz o todo, você está olhando o todo, mas tem que ter pessoas executando. Em regra, para o público em geral, quando estão vendo, a gente está ali para fazer o relacionamento com os clientes. Não tá mais no operacional, mas sempre olhando o todo. Então eu chego, hoje eu digo que eu trabalho mais na psicologia com a equipe do que os outros processos, porque é a grande necessidade de quando a gente chega a vir os feedbacks, vir as conversas, ouvir contar da semana, ouvir contar de um problema, e você tem que estar apto para ouvir, porque é a tua família, é a tua Cuidar de equipe. gente. Exatamente. Cuidar de gente, porque é o que faz o seu negócio girar. Exato. Seu cliente vai ser bem atendido se o seu colaborador está sendo bem atendido, bem assistido, né? Se sente parte daquele lugar. Ele precisa se sentir em casa, né? Porque ele Exatamente. passa muito mais tempo, talvez, na Isso mesmo. empresa do que na casa dele. Tem um outro podcast que a menina falou assim, cara, se isso aqui não for coração, se você não se sente ficar bem aqui, não fica, porque você passa muito mais tempo aqui, você vai ser uma pessoa infeliz, e o meu maior propósito é que as pessoas sejam felizes. Aqui, ótimo. Se não for aqui, vai pro próximo, vai buscar o teu propósito, vai buscar o que te faz feliz. E eu acho que é muito isso, porque uma pessoa infeliz num lugar, ela não consegue. Não. O financeiro ele é muito importante, mas eu sempre deixo muito claro para a equipe que tem que ser um conjunto. Você trabalhar só pelo dinheiro não faz sentido algum. Até porque a gente tem o fardo de ser horário noturno, final Final de de semana. semana. Então, nós trabalhamos num período de descanso da maioria da população, inclusive os feriados. Então, você tem que amar estar ali.
Não é simplesmente o financeiro. Não, tem que realmente amar estar ali, estar cozinhando, estar atendendo, enfim. É colocar o coração. Independente, muita gente vai passar e aquilo vai ser caminho para eles. Sim, Mas enquanto for caminho, que seja um caminho leve, suave, que ele possa aprender, melhorar e crescer, né? Que bom, daqui a pouco você olhou para aquela pessoa, nossa, ele foi meu colaborador, que bom que cresceu, que bom que deu certo. Você cumpriu o seu papel. Mas enquanto ele estava lá, enquanto estiver com a gente, que esteja, né, de corpo e alma exatamente. presente, entregando aquilo que a gente quer fazer. E eu acho que vocês conseguiram construir muito isso com as pessoas que estão lá. E aí, só pra gente contar um pouquinho da Maracutala, né? Maracutala é uma indústria, uma empresa que Isso. faz fornecimento de bebidas e é escala, né? Então, essa, do ponto de vista de crescimento, é o que vocês mais conseguem abranger. Então, você já vinha do meio corporativo, como que foi trabalhar um pouco desse processo de realmente, agora eu vou montar a minha É, indústria, né? é bem difícil realmente. A maracutala ainda é um desafio para a gente. Todo dia é uma novidade, porque quando você fala de indústria, então é você desenvolver um produto e principalmente o olhar clínico quando se trata de um produto totalmente perecível. Então, nós produzimos licores. Hoje nós estamos no mercado estadual, toda Santa Catarina. Iniciamos um processo no Paraná e no Rio Grande do Sul. E claro que a pretensão é a escala nacional. Nós temos a pretensão que em 2 anos a maracutala seja conhecida nacionalmente. Mas existe todo um processo por trás disso que não é simplesmente vender. Como acontece no restaurante, né? Vender um produto acabado e gerir pessoas. Além de tudo isso, nós temos todo o processo de desenvolver o produto. Então, além de pessoas, além da venda na rua, no campo, todo esse processo que é super novidade para a gente, que é o produto do zero, sabe? Você realmente desenvolver o produto. Então, nesse sentido, a gente teve que buscar muita ajuda, muita consultoria, porque era um mundo totalmente novo para nós. E bate muito na tecla que traz muito mais questões legais, né, Flávia? Legislação, Exato, embalagem, vida útil. Não que no restaurante não tenha, mas ele é um processo tipo, produzir, tô vendendo, produzir, tô vendendo. Lá não, tem tempo perecível, tem todo o processo de embalagem, tem toda uma questão de regulamentação que tu tem que exato. seguir Que e é que muito mais muda, né? burocrático. É muito mais burocrático. Mas também é um formato muito maior de escala, né? Então, se cresce, cresce de uma forma muito mais é, grande, né? Porque é isso, em 2 anos eu quero ser reconhecido nacionalmente. E qual que é o teu papel por trás da Maracutala hoje? Na Maracutala hoje eu sou diretora de comercial e marketing. Aham, Eu e o Andro ainda fazemos todo o processo interno com a equipe, fazer toda a gestão, né? aham. Ainda assim no estratégico, mas muito focado para o comercial. Então, nós tivemos que contratar pessoas para que façam todo o processo internamente, para que a gente possa estar em campo Entendi. desenvolvendo esse trabalho com os clientes. Porque daí, diferente do restaurante, os clientes da Maracutala são os supermercados, conveniências, redes, atacados, enfim. E é um trabalho muito maior de expansão de marca, né? Sim, com Produto, com certeza. certeza, mas você tem que fazer como que a marca chega em mais lugares, como que as pessoas têm desejo de trazer esse processo para vender, para estar no meu mercado. E nesse processo de indústria, como mulher, assim, o que você vê que foi o teu maior desafio? O maior desafio na indústria ainda é esse à frente da inovação, à frente do marketing como um todo, trazendo possibilidades para que o teu cliente possa vender. Porque eu sempre deixo claro que vender é o nosso processo mais fácil. Eu preciso dar alternativa para o meu cliente para que o PDV venda, né? Para que a Aham. loja dele venda, para que a recompra exista. Porque eu preciso fidelizar ele para que mensalmente Ele volte a ele volte consumir. a comprar maracutaia. Então, eu preciso entender do público do meu cliente. E você trazer essas inovações e essas ferramentas dentro do mundo de redes, de atacados, onde ainda na sua maioria são homens, é muito difícil.
porque é uma mulher te trazendo alternativas de venda. Então, é seguro, é plausível. Ainda mais quando a gente fala que é uma bebida alcoólica, né? Então Exato, as pessoas têm exatamente. muito esse processo de preconceito, porque é essa Sim, palavra, né? Não, legal, mas como que uma mulher vai vir aqui me falar de bebida? O que que ela entende a mais que eu? Mas acho que vai mudando, né? Acho que a gente vai vai. construindo isso como um processo. E aos poucos a gente vai, porque você deve, no atacado, em mercado, lidar muito mais com homens nesse processo de venda Com como com certeza, mulheres. com certeza. Mas aí você vai criando um relacionamento, vai criando um, uma proximidade com eles, e aí você já vai se tornando referência naquilo, e as pessoas lembram de te buscar sempre que tem uma dúvida ou que querem fazer algum encarte diferenciado. Acho que é muito sair da posição de vítima e se Exato, colocar numa posição de referência mesmo. exato, Eu conquistei isso porque eu sei, porque eu fui atrás, porque eu tenho conhecimento, porque eu busco isso todos os dias. E se fazer ser respeitada por esse exatamente. processo. A gente vê ainda que as pessoas se vitimizam muito, Sim, sabe? Ai, mas eu não vou lá porque eu sou mulher, porque eles não me respeitam. A gente tem que se fazer respeitar. E na grande maioria das vezes é pelo conhecimento que você tem e pela bagagem que você sim, adquiriu nesse processo. sim, Talvez a primeira vez que você conversou com eles há 5 anos atrás, a tua bagagem era muito menor, com certeza. Hoje mudou o jogo. Cada vez que eles conversam com você um pouquinho mais, legal, ela entende o que ela tá falando, ela entende do mercado. Tem uns 4 anos que a gente realmente abriu a indústria, né? Aham. Era um produto totalmente artesanal, que também iniciou nesse processo familiar e foi uma dificuldade extrema para nós, que volto na história do comerciante, para a família era nós fazemos, nós desenvolvemos e nós vendemos para uma pessoa, se necessário for. O foco é ganhar dinheiro. Aham. E você virar um pouquinho a chave e falar, não, nós temos que estruturar, a indústria ela vai vender em grande quantidade para que o PDV venda para o consumidor final. Não podemos mais vender na indústria para o consumidor final. Então, vocês estão perdendo dinheiro? Não, estamos estruturando para que as coisas realmente aconteçam. Mas vir uma mulher que estava de fora da família ainda e que quer revolucionar o negócio, implementando processos que naquele momento não fazem muito sentido, foi bem desafiador, foi bem difícil. Então, teve o preconceito inicial da própria família, porque é o meu negócio e alguém entra tentando criar alguns processos, ditando regras que é para eu não vender mais. A primeira visão, ela assusta. Né, eu devo largar o meu CNPJ na mão dessa pessoa para ela estruturar. É um pouco complicado, mas deu Deu certo. certo. Porque é aquilo, né? A mudança de mentalidade, deixar de Sim, pensar no que eu tenho agora para começar a pensar no processo maior, de escala realmente, exato. certo? Fábrica tem que ser em escala, porque senão não compensa toda essa Sim, questão de investimento em trazer pessoas para desenvolver maquinário. É um outro nível de investimento, tempo, exatamente. energia, de sair do artesanal e realmente virar fábrica. E é isso, não é amanhã. Então hoje talvez você vai ganhar menos dinheiro, mas daqui 5 anos, quanto que a gente vai ganhar? E aí eu acho que é muito disso. Tem que mostrar, né? Eu sempre falo que contra fatos, né? Não há É, argumentos, resultados ali. A gente, se for assim, a gente sai disso e chega nisso. exatamente. Então eu imagino que foi um pouquinho desse processo que você É, começou a mostrar. no início é difícil, mas até aí eu trago muito isso hoje de referência nas negociações, porque quando você começa uma empresa do zero, então você não executa hoje, mas você sabe todos os processos. Então, tudo que você vai conversar com o cliente, você tem realmente propriedade do que tu está falando. Desde do maquinário mais simples que você tenha dentro da indústria, desde a matéria-prima, desde compras, enfim, tu sabe o todo realmente daquele produto acabado que está sendo vendido. Eu E acho que é o grande diferencial realmente, sabe? no final você não tá vendendo só um produto, você tá vendendo todo o processo como um todo para aquela pessoa, né? É conhecer o processo como um todo que você vai achar os argumentos comerciais que vai fazer aquela pessoa comprar de você ou da tua concorrência. Exato. E sem esquecer que a gente sempre traz a essência na venda de que é uma marca que trouxe solidez através da essência familiar, de algo que também começou com a família, dentro de A casa. cultura enraizada.
Acho que vem muito do storytelling que a gente faz dentro desse Sim, processo, sabe? Qual é o meu diferencial? Cada vez mais, o mercado ele vai ir, inclusive a nível de escala, tá? Para essa linha mais humanizada, marcas com propósito, marcas com diferenciais, marcas que prezem por coisas que fazem sentido para o consumidor final, certo? Porque, posso comprar. Claro que no varejo o preço conta bastante. Mas quando você pega e o consumidor começa a olhar legal, olha, era uma empresa familiar, eu vi não sei o que lá começou aqui. Você conecta muito o processo com aquilo que está sim, indo. E isso é uma tendência muito grande a nível de mercado do food service como um todo. Você trazer marcas cada vez mais com propósito, com cultura enraizada, porque isso é um diferencial dentro daquele processo. Legal. Já ouvi falar do Maracutala, já vi que era uma empresa familiar. Hoje acho que sim, regionalmente vocês são reconhecidos, sim. né, por isso. E é bacana porque, como eu vim do corporativo e ainda tenho muito contato com as pessoas de outros estados, então quando eu posto alguma coisa referente a Maracutala, os feedbacks que a gente recebe é gratificante, assim, de pessoas que trabalhavam comigo e que provaram no início que era aquela bebida artesanal, e aí hoje vê todo. é, uma indústria que tem um parque fabril, que tem uma estrutura, que tem todo um processo por trás realmente de industrialização daquele produto que era feito manual. É, é gratificante entender que eles estão valorizando todo esse processo acontecendo, toda essa evolução acontecendo. Sem perder a essência, né? Sem perder o cuidado, a Exato, qualidade de um modo geral. Porque acho que é isso. Como que a gente ganha escala sem perder a nossa essência final, o que eu sou? Por que essa marca surgiu? Né? exatamente. Porque muito fácil na nossa região, onde a marca é conhecida há 10 anos, é, a gente fazer ela acontecer realmente. O mais difícil, e aí a gente tenta levar a nossa cultura, o nosso propósito, são em regiões mais distantes, que você tem que levar a mesma essência e fazer acontecer. Né? Então, é um produto novo, uma marca nova. Por que o consumidor vai comprar? Né? O que atrai ele a comprar um produto que ele nunca ouviu falar? E esse é o diferencial que vocês têm que trabalhar enquanto Sim, marca, né? Porque no mercado exatamente. vai estar lá, na prateleira, com todos os concorrentes que você tem. E no final das contas, vai olhar preço. Exato. Até que ele prove. Depois que ele prove, Exatamente. conhece a marca, que é o que tu comentou com a gente, qual que é o meu maior desafio dessa pessoa voltar a ter compra recorrente do cara que está fornecendo, já que vocês não fornecem mais para fábrica, vocês só vendem Sim. do ponto de vista de atacado, né? A gente tem um. Eu sempre falo que a gente tem um plus que é uma região turística. Então, pessoas do Brasil todo vêm para Balneário Camboriú e região e acabam provando maracutala e aí começa a procura pelo produto. Ah, eu provei em um determinado restaurante da região. Como eu faço? Porque aqui na minha cidade eu nunca vi. Olha que legal. E Então já aí, começando a vir essa demanda. e aí começa a busca nos pontos de venda e aí os pontos de venda nos buscam. Vocês hoje fornecem para rede de restaurantes também ou só para atacado de. Fornecemos para restaurantes também. Eu sempre uso de exemplo Costa Assados e o Bar do Tala, Aham. que são de varejo os meus principais clientes de Maracutala, justamente por ter a venda não só do item garrafa, né? Mas nós fazemos drinks à base de maracutala, Que nós legal. vendemos a dose de maracutala em taça, então tu consegue dar mais oportunidade para o cliente. Porque eu sempre digo, a mulher é difícil ela entrar num supermercado para comprar uma bebida alcoólica. Entrar numa conveniência para comprar uma bebida é muito difícil. Geralmente isso vai partir do homem, né? A mulher Aham. ela não entra buscando isso. E Não, num restaurante diferente. é difícil ela, ai, me ver uma garrafa desse Não, ela produto. vai tomar alguma Também ela coisa que vai se tenha sentir mal. Então, assim, uma taça já é mais tranquilo, um né? drink que A vai. dose ou um drink feito pelo produto. Então, a gente consegue ter esse giro e está trabalhando justamente essa proposta em outros bares e restaurantes. Então vende teu peixe aí, ó. Tem um monte de gente de restaurante que É assiste a verdade. gente. Como é que eles fazem para conseguir acesso, Flávia? Para, né, revender, enfim, ajustar isso em carta de drink? Fica à Para vontade. ser mais fácil, pessoal, podem seguir @maracutala no Instagram e lá vai ter todo o link que leva para o saque e direciona para os vendedores da região.
Gente, é muito bom, tá? Eu já experimentei, é Sou muito gostoso. suspeita. Mas é muito bom mesmo. E é muito legal trazer isso porque os restaurantes, de um modo geral, eles precisam ter esse diferencial no processo da bebida. É um grande agregador de ticket médio, é um grande Com agregador de certeza. experiência. E as mulheres, como um todo, consomem muito esse tipo de bebida, né, Flávia? Então, Exato. 80% do meu público hoje é feminino na maracutala. É uma bebida mais doce, é uma bebida que não tem é, a percepção do álcool. Então, ele realmente puxa para o público feminino. legal. Então, ó, quem tá assistindo a gente aí, aqui em Santa Catarina, de modo geral, é fácil de encontrar nos supermercados, né? Mas a gente fica muito aberto para esse processo de restaurante, gente. Inovem, tragam esse processo, com certeza vai fazer uma grande diferença no negócio de vocês. Com certeza. Certo, Flávia? Muito obrigada pela tua Obrigada a contribuição. O papo foi você. muito bacana. Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente aí pode e deve se inspirar com a história de vocês, né? Com toda a tua trajetória de empreendedorismo, o quanto cuidar, gerenciar e tornar uma empresa mesmo, sem perder o cuidado com pessoas, está fazendo a diferença no negócio de vocês, nos dois tipos de negócio. Sim, E o quanto a mulher ela pode estar à frente, deve e cada vez mais tem que conquistar aí posições de mulheres à frente. Mulher pode ser CEO sim, tá? Teve uma com frase muito certeza. polêmica aí. Deve. E é dominar o mercado mesmo, sabe? Acho que cada vez mais a gente conquistar. Se tu pudesse aí dar um conselho para as mulheres que nos assistem como empreendedoras, qual que seria o seu conselho? Eu sempre digo que a mulher ela tem um grande diferencial, e me desculpem os homens, que é ser apegada aos detalhes, além de ser uma boa profissional, isso ela vem no mercado muito competitivo com os homens, nós temos o diferencial do detalhe. E eu acho que isso, para estar acima no cargo de CEO, ele é extremamente importante. Então, nós temos garra, segurança e o charme feminino que faz toda a diferença para que você esteja à frente de qualquer negócio. É a questão no olhar dos detalhes mesmo, né? Exato. E acho que muita nossa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo É tempo. verdade. Mas é isso, obrigada, Flávia. Foi um prazer te Obrigada a receber aqui. você. Muito sucesso no Costa, no Maracutala. Para nós. Amém. E quem estiver assistindo aí, gente, não deixem de acompanhar e seguir. Com certeza vocês não vão se arrepender. Vão procurar no mercado porque o produto deles é ótimo. Quem estiver em Itajaí, né, por lá, vão conhecer o Costa. Também é um restaurante muito legal, muito família, tem uma comida maravilhosa. Até a próxima, pessoal.